O que é o benchmarking? Né? É uma análise de concorrentes, análise de desafios e soluções, e é onde você faz o design exploratório. O que eu quero dizer com isso? O benchmarking é o que eu gosto de usar uma frase que é comparar para aprimorar. Deixa eu voltar aqui. Comparar para aprimorar. Ou seja, você vai pegar aquelas ideias de todos aqueles jogos e vai fazer um comparativo deles, jogos semelhantes ao que você quer criar. E você vai fazer um comparativo deles, você vai julgar eles, você vai estudar de fato aqueles jogos para ver o que pode ser melhorado, o que fóruns sobre esses jogos e vai olhar o que as pessoas falam deles. Porque é muito interessante que isso é uma forma de você pular um grande trabalho que você teria de experiência do usuário, que é user experience, que é a frase que a gente usa, né? O termo. E aí você vai fazer todo esse trabalho de user experience baseado em outros jogos. Por que isso é interessante fazer antes de começar o desenvolvimento? Para evitar erros. É muito importante a gente frisar que desenvolvimento de jogos é uma coisa trabalhosa e é uma coisa muito demorada. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar erros durante o desenvolvimento de um produto é melhor que a gente faça do que a gente deixe para depois. Né? O que eu mais vejo acontecendo em desenvolvimento de jogos são equipes falharem em entregar um produto porque eles colocam os carros na frente dos bois, eles não fizeram uma pesquisa inicial é, é, completa, né? Eles não desenvolveram as features direito, eles não tiveram a possibilidade de enumerar features e colocar ali num gráfico para ver qual que é mais fácil e qual que é mais difícil de desenvolvimento. Então, quanto menos caótico o desenvolvimento for, melhor para os desenvolvedores e melhor será o resultado final. Né? E aí, depois que a gente passa da fase de benchmarking, a gente vai para a próxima fase, que é de prototipagem. Né? Existem dois tipos de prototipagem em jogos: prototipagem de interfaces e prototipagem analógica. São as que são feitas primeiro. Né? Por que são as que são feitas primeiro? Porque depois a gente tem a prototipagem do jogo propriamente dito, que é o que a gente chama de MVP, mas a gente não vai desenvolver o MVP agora. Agora a gente vai prototipar as interfaces e vai prototipar analogicamente o jogo. Como assim, Pedro? Vou explicar. A prototipagem de interfaces ela é uma forma de guiar o desenvolvimento. Porque quando você tem uma ideia geral de como serão as interfaces do seu jogo, todos os desenvolvedores entendem mais ou menos qual é o fluxo daquele jogo. Eles não podem entender, eles podem não entender a completude do fluxo, mas eles vão entender pelo menos parcialmente, eles vão ter uma ideia base. E aí, por que é interessante desenvolver esses fluxos? Porque você vai colocar todo mundo dentro da mesma página. Como eu falei anteriormente, a equipe de desenvolvimento de jogos é uma equipe muito extensa. E se você não colocar toda essa equipe dentro do mesmo quadrado, um vai confundir um outro, eles vão se perder. Então é interessante que exista sim uma prototipagem de interfaces o quanto antes. A segundo tipo de prototipagem que eu citei para vocês é a prototipagem analógica. Ela não é aplicável a todos os jogos. Ela apenas é aplicável a jogos que podem ser simulados fisicamente. Então, como assim simulados fisicamente, Pedro? Por exemplo, vamos falar do Hearthstone, que é um card game da Blizzard. Card game é uma coisa que existe no analógico. Né? É fácil você emular o Hearthstone analogicamente falando. Até porque o Hearthstone vem do Magic the Gathering, que é outro jogo analógico. Então, existem vários jogos que entram nessa. Deixa eu tirar esse zoom daqui. Que entram nesse tipo de jogo, né? Hearthstone é um exemplo que eu dei para vocês. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é são jogos turn-based, né? XCOM, ou qualquer jogo turn-based, na verdade, ele pode ser emulado analogicamente. E é interessante que a gente o faça o quanto antes, né? E aí, logo em seguida, a gente tem os testes de iteração. Testes de iteração dos protótipos. O que é o teste iterativo? É quando você chama uma pessoa para testar aquele produto com você e a pessoa vai passar o feedback dela para você e você vai anotar esse feedback. Então, o time inteiro vai participar disso e como existem os protótipos, isso vai facilitar a comunicação. Então, não vai ser uma discussão feita em abstrato, vai ser feita em concreto. Né? Você vai ver lá a interface, por exemplo, e você vai falar assim, olha, tal e tal coisa, eu acho que não está muito fácil de entender o que você quer aqui, não está muito como é que eu posso dizer, instintivo para o jogador, o que ele tem que fazer aqui. Então, talvez a gente poderia mudar essa interface dessa forma. Isso, por exemplo, é um teste iterativo. A pessoa está testando a interface e está te dando feedback. Teste de iteração do protótipo analógico é realmente jogar o protótipo analógico. A pessoa vai jogar aquele jogo que está emulando um jogo digital e ela vai dar a opinião dela sobre o jogo. Ela vai falar, olha, tal e tal coisa não está funcionando muito bem, tal coisa precisaria melhorar, o fator sorte está muito predominante nesse jogo, ou então o fator sorte não tem nenhuma relevância para esse jogo, isso pode gerar uma sensação de repetição muito intensa, e por aí vai. E aí você cria
esse arcabouço de argumentos que vai guiar o desenvolvimento dali para frente. Logo em seguida, a gente vai definir quem são as personas, as features e o custo de desenvolvimento. O que é isso, né? Que bicho é isso? É de comer ou de passar? O que acontece? Personas são pessoas que a gente vai criar, pessoas fictícias, que a gente vai criar que vão ser possíveis consumidores do nosso produto. É como se a gente estivesse definindo aqui quem é, de fato, o nosso público-alvo. Quem é o nosso público-alvo? Quem que a gente está tentando atingir com esse jogo? Você consegue esse resultado com as personas, né? Logo em seguida, a gente vai definir as features. O que são as features? São as partes do jogo. Por exemplo, um jogo ele pode ser multiplayer, de múltiplos jogadores, ou single player, de jogador único, né? Isso é uma grande diferença de feature, né? O multiplayer é muito mais complexo de ser feito do que o single player. Então, logo de início, você tem que definir se o seu jogo é multiplayer ou single player. O seu jogo vai usar teclado e mouse ou ele vai usar controle de Xbox, por exemplo. Isso também é outra feature. O seu jogo, o personagem, ele tem modo stealth, né? Ele age, por exemplo, ele escala uma parede. Vamos pegar o exemplo aqui do vídeo que está passando aqui atrás de mim, né? A mulher aqui, ó, ela escala a parede. O escalar parede, né, climbing walls, é uma feature desse jogo aqui. Outra feature desse jogo aqui, vamos pegar outro exemplo, né? A mulher aqui, quando ela está passando perto de uma parede, vocês percebem que ela vai esticar a mão e ela vai usar a mão. Ela tem uma animação só de braço que ela vai usar para fazer uma animação contextual, que chama. Isso aqui chama animação contextual. Isso existe no jogo? Se existe, é uma feature, né? Outra coisa interessante aqui. Nesse projeto aqui, existe uma iluminação dinâmica, tá? E ela é calculada em tempo real, e ela é calculada sobre modelos com uma quantidade absurda de polígonos. Isso também é outra feature, né? E essa feature, inclusive, vale notar que ela exige muito da máquina. Então, por exemplo, esse jogo aqui que eu estou mostrando aqui atrás para vocês, ele é feito em Unreal, que é, digamos assim, é o topo da cadeia alimentar em termos de tecnologia para desenvolvimento de jogos. Mas ele não roda em qualquer computador. Se você pegar uma carroça e tentar rodar isso aqui, a carroça explode, né? Por quê? Porque esse projeto usa features muito, muito, muito complexas. Por exemplo, ele pega modelos de ZBrush, depois eu vou explicar o que é isso. ZBrush na verdade eu vou explicar agora, é uma ferramenta de modelagem 3D. Ele pega modelos de ZBrush que tem mais de 1 bilhão de polígonos e ele roda os modelos em tempo real como se eles tivessem poucos polígonos. Isso, gente, é uma coisa que quando foi anunciado, todo mundo falou, nossa, isso é um absurdo, isso é inacreditável, porque isso não existia até então. E a Unreal trouxe essa metodologia de cálculo que vai ser usada provavelmente em todos os jogos da próxima geração, né? Olha lá. Aí ela tem lá o poderzinho dela, ela tem o pulo, dependendo da distância que ela pular, ela vai pegar ali no LED, né, que seria o finalzinho do terreno. Isso tudo são features que devem ser descritas o quanto antes. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente tem que descrever todas as features no momento 1 do jogo, mas quanto mais cedo a gente descrever essas features, melhor, né? Vamos continuar aqui. A gente tem, né, iluminação dinâmica, óbvio, a personagem voa, né, é outra feature, existem portais, é outra feature, e por aí vai. Quanto mais detalhista a gente for na descrição das features e na descrição da dificuldade das features, melhor vai ser o processo de desenvolvimento que vai começar a partir daí. Então, as features a gente distribui elas em 3 dificuldades, né? A feature que é fácil de ser feita, ela é verde. Então, você vai colocar lá isso num post-it verde. Vocês provavelmente já estudaram isso como professor de gerenciamento de projetos. Você vai colocar isso num post-it verde e aí vocês vão colocar lá separadinho. Tem a feature que é amarela, que é a mais ou menos difícil de fazer. Aí vocês vão colocar lá anotadinho e vão separar. E tem a feature vermelha, que é a difícil pra caramba. É a multiplayer. É você definir que o seu jogo é multiplayer, por exemplo. Você vai botar lá na feature vermelha. Você definir que o seu jogo tem animação contextual em praticamente tudo. É uma feature vermelha, né? Você definir que o seu jogo tem, sei lá, mais de 300 espécies de monstros que são gerados proceduralmente, né? Alguém aí deve ter pensado No Man's Sky, né? No Man's Sky. Pois é, aquilo ali seria uma feature vermelha, né? Que dá muito BO. Feature vermelha é aquela que dá tem muita chance de dar BO. Né? Essa é o que a gente coloca como vermelho. E aí a gente vai fazer um quadro. E nesse quadro, a gente depois vai colocar lista de prioridades. Na feature que é muito prioritária para o desenvolvimento do jogo, você vai colocar 3 hashtags nela. Na feature que é mais ou menos prioritária, você vai colocar 2 hashtags. Na feature que não é nem um pouco prioritária, você vai colocar uma hashtag. Na feature que é absolutamente essencial, você vai colocar 4 hashtags. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar priorizar todas as features amarelas ou verdes que tem mais de 3 hashtags. Que tem 3 hashtags ou mais, desculpa. Então, tem 3 hashtags ou mais. É verde ou amarelo, essas features vão ser desenvolvidas primeiro. Todas as features vermelhas vão ser desenvolvidas depois, porque é a feature que dá BO. A gente não quer BO no começo do projeto, tá? E, por último, a gente vai deixar
as features que tem menos hashtags. Então, feature que tem 2 hashtags, que tem 1 hashtag, etc e tal, a gente vai postergando para design sprints futuras. Vocês já devem ter estudado design sprint como professor de gerenciamento de projetos. Em desenvolvimento de jogos é mais ou menos a mesma coisa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Rosca e eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno teaser da matéria Desenvolvimento de Jogos 2, que está entrando aí para o curso de Ciências da Computação como uma optativa. Eu espero vocês todos lá.